Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição deste primeiro trimestre de 2025. Isaías, o profeta messiânico. Nosso estudo de número 5 tem como assunto: o Senhor é juiz, legislador e rei. Isaías, capítulos 32 e 33. O texto áureo está em Isaías, capítulo 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. A nossa leitura bíblica com todos está no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículos 13 a 24. A verdade prática nos ensina que nossa esperança está em Deus, que governa sobre todas as coisas, e que por meio da sua justiça, lei e reinado, nos oferece a salvação definitiva. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like aqui neste vídeo, o seu curtir. Lembre também de compartilhar esta lição com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário, em Isaías 33, versículo 22, revela a soberania de Deus, como juiz, legislador e rei. Cada título atribuído a Deus revela um aspecto do seu governo sobre o seu povo, enfatizando o papel central de Deus na justiça, na lei e na prática executiva. Esse versículo nos convida a refletir sobre o governo divino, em contraste com os sistemas humanos, e sobre a salvação que vem somente de Deus. Nas democracias modernas, cada país é regulado por 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Teoricamente, eles seriam independentes e harmônicos entre si. Sabemos que não é bem assim. O objetivo seria promover equilíbrio, possibilitar controle e evitar abusos. Isso contrasta, ou seja, é bem diferente da ideia teológica de um Deus que governa de forma onipotente e perfeita. A plenitude de poder que reside em Deus revela uma autoridade completa e indivisível, garantindo que as leis divinas sejam justas, aplicadas corretamente e que governem a criação de maneira perfeita. Essa garantia repousa na natureza e nos atributos próprios de Deus. Então veja que enquanto os governos humanos precisam se dividir em 3 poderes para tentar fazer alguma coisa correta, e sabemos muito bem que muitas vezes eles não conseguem, Deus reúne esses poderes todos em um só ser, em uma só criatura, digamos assim. Não, criatura não é o ideal. É em uma só divindade. Esta divindade é tanto legislativo, quanto executivo, quanto judiciário. Deus coloca para a humanidade as suas leis, Deus executa os seus planos e Deus julga com justiça e juízo. Tudo isso em uma só divindade. O primeiro tópico da nossa lição nos fala que Deus é juiz. Isaías 33, 22 começa declarando: o Senhor é o nosso juiz. Essa afirmação coloca Deus no centro de toda a decisão judicial e moral sobre seu povo e nações. Ela ressalta o papel de Deus como aquele que exerce o juízo de forma justa e imparcial. Por melhores que sejam os magistrados humanos, mas eles são humanos. Nem sempre eles são justos, nem sempre eles são imparciais, nem sempre eles julgam de uma maneira isenta. Os exemplos são os mais diversos possíveis, mas não Deus. Deus, ele sempre julga de forma justa e imparcial, tanto bons quanto maus. Primeiro item, o rei justo e o derramamento do Espírito. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes.
Isaías 32 começa com a imagem de um rei justo, que reinará com sabedoria e justiça. Esse rei contrasta com os líderes corruptos que governavam Israel e Judá. E por que não dizer todas as nações? Sob esse reinado justo, haverá paz e segurança para o povo de Deus. O rei justo é uma referência messiânica, apontando para Cristo Jesus, aquele que é o rei por direito, aquele que é o rei que virá. Essa visão de um reino futuro de justiça e retidão é uma promessa poderosa para aqueles que esperam na redenção de Deus. Enquanto os reinos aqui desta terra, terrenos, são frequentemente marcados por corrupção e opressão, o reino de Deus será caracterizado por justiça e verdade. Aqueles que seguem esse rei serão protegidos e abençoados. Outra promessa significativa em Isaías 32 é o derramamento do Espírito, até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Quando isso acontecer, a terra será transformada, o deserto florescerá, a justiça habitará na terra. Esse derramamento do Espírito marca o início de uma nova era de paz e prosperidade. É uma visão do reino futuro de Deus, onde o caos e a desordem serão substituídos por justiça e paz. O derramamento do Espírito também aponta, prefigura o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os homens, sobre a igreja. É a narrativa que temos ali em Atos capítulo 2. Segundo item do primeiro tópico, juiz perfeito. Nas democracias modernas, a responsabilidade de julgar cabe ao poder judiciário, que aplica as leis humanas, mas está sujeito a falhas, pois é composto por pessoas com conhecimentos limitados, depende de provas, testemunhos. E, abrindo um parênteses, sem falar das possibilidades de erro judiciário, sem falar da possibilidade de parcialidade do juiz, sem falar das questões de propinas, subornos, chantagens, ameaças ao julgador. Tudo isso são realidades que acabam prejudicando a confiabilidade dos julgamentos. É por isso que, como uma forma de tentar diminuir esses erros da justiça, existe o chamado duplo grau de jurisdição, ou seja, a pessoa entra na justiça ou é processada na justiça, ela perde, então ela pode recorrer a uma instância superior, ou seja, a um outro juiz, pode ser um juiz singular ou um juiz colegiado, que vai julgar aquilo que já foi julgado e pode mudar a decisão que foi proferida. Isso é uma forma de tentar eliminar a possibilidade de erros, a fim de que mais de um juiz analise aquela mesma questão. Deus é apresentado como o juiz supremo, o único com direito de julgar as ações dos homens, pois conhece todas as intenções que as motivam. Ao contrário dos juízes humanos, que podem ser corrompidos ou cometer erros, a justiça de Deus é perfeita e infalível. Sua sabedoria e conhecimento são completos, o que garante que seu julgamento seja justo em todas as situações. Esse aspecto é particularmente relevante no contexto de Isaías, onde o profeta denuncia a corrupção dos líderes e a injustiça social que prevaleciam em Judá e Israel naquela época. Deus, como juiz, garantirá que todos sejam tratados com justiça. O terceiro item deste primeiro tópico nos fala sobre o juízo para a restauração. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. O papel de Deus como juiz também se estende ao julgamento das nações. Nos capítulos anteriores de Isaías, o profeta descreve a ira de Deus sendo derramada sobre nações como a Assíria e a Babilônia, que naquela época oprimiam Israel e Judá. Deus não julga apenas seu povo, ele julga todas as nações da terra. Para nós, hoje em dia, parece quase que correto ou comum, banal falar isso. Mas na época de Isaías havia uma ideia de territorialidade de deuses, ou seja, os deuses das nações, conforme se pensava na época, eles tinham uma influência limitada, ou seja, eles tinham poder apenas sobre um determinado território. Portanto, o Deus da terra A
da região A não tinha poder na região B. O Deus aqui deste vale não tinha poder sobre os montes e vice-versa. Em contraste com o Deus de Israel, Isaías está dizendo que esse Deus, o Deus crido e ensinado por Israel, na verdade ele julga todas as nações. Ou seja, ele é maior do que todos os deuses das nações. Deus não julga apenas seu povo, mas todas as nações da terra. Ele é um juiz universal, julga tanto os justos quanto os ímpios, e em seu tribunal final toda a injustiça será exposta e punida. Isso, ao mesmo tempo que é uma promessa, também é uma ameaça muito séria para todo ímpio, pois naquela época já havia a ideia de escapar do castigo ou do julgamento que determinado Deus ou divindade pudesse ter, simplesmente mudando-se de região, saindo de uma região para outra. Pronto, eu estou aqui nessa outra região, então aquele Deus daquela região onde eu fiz alguma coisa errada não vai poder me alcançar aqui. Dizendo às pessoas que Deus julga toda a terra e todas as nações, o profeta está deixando bem claro: não tem como você escapar dele. O julgamento de Deus, no entanto, não é apenas punitivo. Para aqueles que confiam nele, o julgamento divino é parte do processo de purificação e restauração. O contexto de Isaías é de um povo que sofreu debaixo da opressão de nações poderosas, e Deus se ergue como o juiz que defenderá os oprimidos e restaurará toda a justiça. O julgamento de Deus traz esperança, pois ao julgar os opressores e os inimigos do seu povo, ele está preparando o caminho para a libertação e a paz. Portanto, o julgamento de Deus tanto é a promessa de castigo para os injustos, como também a promessa de prêmio, de recompensa para os justos, para aqueles que fizeram a vontade de Deus. É como sempre eu gosto de lembrar nas minhas preleções: Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. O segundo tópico da lição nos fala que Deus é legislador, ou seja, ele não apenas julga usando a lei, mas ele também estabelece a lei. Ele é o ordenador das normas morais e éticas que governam a vida do seu povo. Nas democracias, o poder legislativo é constituído por representantes eleitos, que compõem as casas legislativas. No caso aqui do Brasil, nós temos o Congresso Nacional, que é formado pela Alta Câmara, o Senado, e a Baixa Câmara, que é a Câmara dos Deputados. A finalidade é criar leis que podem ser revisadas e alteradas ao longo do tempo, conforme a necessidade da sociedade. Primeiro item: a lei de Deus é perfeita. Veja que quando estamos falando de lei de Deus, nós não estamos nos atendo apenas à lei que foi dada a Israel no Monte Sinai. As tábuas dos 10 mandamentos, as demais regras, que alguns dizem que chegam a 613 mandamentos, vários do tipo faça isso e vários do tipo não faça isso, que estariam contidos na lei de Moisés. Não estamos falando apenas disso. Estamos falando da lei de Deus no sentido mais amplo possível, ou seja, tudo aquilo que Deus manda o homem fazer ou diz para o homem não fazer é perfeito. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples aqui não é a mesma coisa que simples. Pessoas simples. Simples aqui significa pessoas simplórias, pessoas que não têm entendimento, pessoas que têm poucos conhecimentos. Então, a lei de Deus, ela além de ensinar as pessoas o que fazer, ela também faz com que as pessoas cresçam em conhecimento material e espiritual. A referência a Deus como um legislador nos lembra a entrega da lei a Moisés. Deus entrega a lei a Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos e também o que Deus falou para Moisés escrever num livro. Essa entrega foi para que Israel tivesse um conjunto de mandamentos que os conduzisse a viver de acordo com a vontade divina. A lei de Deus não é arbitrária, ou seja, ela não é constituída por regras que estão assim no capricho de Deus. A lei de Deus, ela tem autoridade, mas ela não é arbitrária. A lei de Deus reflete o caráter santo dele, reflete o desejo de que o povo viva em justiça e retidão.
A legislação divina estabelece padrões claros de comportamento que garantem o bem-estar da comunidade e a honra devida a Deus. Abrindo um parênteses aqui, podemos dizer que a lei de Deus, assim como as leis dos homens, que são de uma certa maneira cópia da lei divina, ela tem dois aspectos, a norma e a forma. A norma é o princípio, é a vontade que Deus quer exprimir através daquela forma, ou seja, da maneira como tem que ser cumprida aquela norma. Então, a norma ela é imutável, ela não muda com o passar do tempo. Por exemplo, quando Deus proíbe não matarás, o que ele está colocando como norma? A vida é sagrada. Você não pode tirar a vida de outro ser humano. Essa é a norma, esse é o princípio, essa é a essência. Agora, a forma. Qual a forma? Não matar, não assassinar. Essa é a regra. Há exceções? Com certeza. O próprio Deus coloca as exceções. Quem matar o homem, pela mão do homem será morto, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o mesmo Deus que diz não assassine, ele diz, se você assassinar, você será assassinado, você será executado. Então, você tem ali a norma e você tem ali a forma. No contexto de Isaías, os líderes e o povo frequentemente violavam essa lei, buscando seus próprios interesses e alianças políticas, em vez de confiarem em Deus. Isaías enfatiza que o Senhor é o único que pode estabelecer normas corretas para a vida e a adoração. Segundo item, a lei de Deus é sábia. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Teus mandamentos me fazem mais sábio do que meus inimigos, porque aqueles, ou seja, os teus mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Salmo 119, versículos 97 e 98. A sabedoria da lei de Deus é outra faceta importante. Quando Deus é descrito como legislador, isso implica que sua lei é superior a qualquer legislação humana. A lei de Deus está fundamentada em sua infinita sabedoria e entendimento. Enquanto as leis humanas são limitadas e muitas vezes imperfeitas, as leis divinas abrangem todos os aspectos da vida humana, desde a justiça social até a adoração correta. Em um período de crises políticas e morais, como aquele que é vivido por Isaías, a lei de Deus surge como o único caminho para a verdadeira sabedoria e estabilidade. Terceiro item, a lei escrita no coração. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Embora o papel de Deus seja destacado pela entrega da lei mosaica, Isaías, em outros momentos, profetiza sobre uma nova aliança que Deus fará com o seu povo, quando ele escreverá sua lei diretamente nos corações. Isso reflete uma relação mais profunda e pessoal com Deus. Ou seja, chegará uma época na história da humanidade em que as pessoas não precisariam mais aprender a lei de Deus. Elas já estarão com a lei de Deus nos seus corações. Há quem diga, alguns grupos religiosos, que nós já estamos nessa época. Não estamos, até porque esse texto mostra claramente que essa aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, não é com a igreja. Nós, igreja, não somos a casa de Israel, nem somos a casa de Judá. No futuro profetizado por Isaías, Deus não será apenas o legislador externo, mas seu Espírito guiará internamente o seu povo, para que vivam de acordo com a sua vontade, sem necessidade de imposições externas. Essa visão se cumpre no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo, que molda os corações dos crentes para viver em conformidade com a justiça de Deus. Portanto, isso é uma prévia do cumprimento desta promessa no povo de Israel. Hoje, nós ainda temos necessidade que as pessoas sejam ensinadas sobre a lei de Deus, sobre como fazer, como conduzir as suas vidas de maneira a agradar a Deus. Mas chegará um tempo, quando Deus instalar o seu reino definitivamente nesta terra, em que não será mais necessário isso. Todos conhecerão ao Senhor Deus, do maior até o menor, e todos viverão de forma a agradar a Deus. Terceiro tópico,
Deus é Rei. O último título atribuído a Deus, em Isaías 3:22, é Rei. Deus, como Rei, carrega consigo a noção de soberania. Como Rei, Deus governa, Deus rege toda a criação, de maneira completamente distinta dos monarcas humanos, que são falíveis e mortais. Nas democracias, o poder executivo possui autoridade limitada e temporária, sendo periodicamente renovado por meio de eleições, embora, claro, haja chefes do poder executivo que se achem literalmente com o rei na barriga, ou seja, se acham pequenos reis e que não precisam dos outros poderes para governar. Então, periodicamente ocorre essa mudança, essa renovação, essa alternância de poder. Primeiro item, o governo de Deus sobre o seu povo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia é um exemplo muito bom de profecia que tem um hiato profético. Um menino nos nasceu. Aqui fala do nascimento de Jesus. Um filho se nos deu. O Filho de Deus foi dado para nós. Você vê que aqui tem uma pausa. O governo está sobre seus ombros. Essa parte da profecia ainda não se cumpriu. Jesus ainda não governa esta terra. A primeira parte da profecia se cumpriu, mas a segunda parte existe uma pausa, um hiato profético aqui que ainda não cumpriu-se essa segunda parte. Portanto, esses títulos devidos a Jesus e que apontam para ele, na verdade estão como que em suspenso, porque a primeira parte da profecia se cumpriu, mas a segunda ainda falta se cumprir. A realeza de Deus é um tema recorrente em Isaías. Ele é visto como o Rei Supremo, que governa com justiça e poder. Ao longo dos capítulos anteriores, o povo de Israel e Judá colocou sua confiança em reis terrenos, alianças políticas, particularmente com o Egito e a Assíria. Isaías adverte repetidamente que essas alianças são fúteis, pois nenhum rei humano pode proporcionar a verdadeira segurança que somente Deus, o Rei soberano, oferece. O reinado de Deus é uma garantia de que ele está no controle de todas as circunstâncias, governando com justiça, misericórdia e poder absoluto. Segundo item do terceiro tópico, o rei futuro e messiânico. Isaías também aponta para um futuro messiânico, no qual o rei prometido governará de maneira perfeita. Nos capítulos anteriores, o profeta descreve um governante divino que trará paz e justiça ao seu povo. Isaías 33:22 não apenas reafirma que Deus é o rei atual, mas também prenuncia a vinda do Messias, o rei que estabelecerá o reino eterno de Deus na terra. Esse rei justo reinará com retidão, trazendo paz duradoura e libertação para o povo de Deus. O terceiro item, o Senhor nos salvará. A conclusão do versículo, Ele nos salvará, é um poderoso lembrete da função salvadora de Deus. Isaías 33 é um capítulo que fala sobre o livramento de Jerusalém da ameaça dos inimigos, particularmente dos assírios, que eram o império que ameaçava naquele momento. No entanto, a salvação mencionada em Isaías 33:22 vai além da libertação física ou política. Ela aponta para a salvação espiritual e eterna que Deus oferece ao seu povo. Ele é o Salvador não apenas de ameaças externas, mas também da escravidão espiritual do pecado. Essa salvação é definitiva e completa, realizada através do plano soberano de Deus. O Novo Testamento, particularmente na obra de Jesus Cristo, revela o cumprimento final dessa promessa de salvação, em que Deus redime seu povo de forma plena e eterna. Assim como a majestosa visão de Deus como juiz, legislador e rei revela o caráter de Deus. Também revela sua relação com seu povo. Como juiz, ele é justo e garante que o mal seja punido e os justos protegidos. Como legislador, ele estabelece a lei perfeita que guia seu povo em retidão. E como rei, ele governa com autoridade absoluta, protegendo e salvando o seu povo. Concluímos então com a nossa aplicação pessoal. O poder humano, por mais absoluto que pareça, um dia declinará,
Porém, o reino de Deus é eterno e inabalável. Aqui está, portanto, o resumo do nosso 5º estudo da lição do Programa de Educação Cristã Continuada neste primeiro trimestre do ano de 2025, dentro do livro do profeta Isaías. Na sua escola bíblica local, na sua igreja local, você vai aprender com certeza muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Deixe aqui nos nossos comentários também a sua impressão sobre essa aula, sobre essa ministração, alguma dúvida que ficou, algum ponto que você achou que faltou ser abordado aqui nessa ministração. Coloque aqui nos comentários e, na medida do possível, estaremos respondendo mais breve para que a sua vida seja abençoada. Que o Senhor Deus esteja conosco e nos fortaleça. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.